E vamos lá, pessoal, tá de volta aqui, tomando aqui os nossos trabalhos diários para trazer aqui a partir de agora para vocês uma bomba gigante que acabou de explodir na política brasileira, gente, tá? Exatamente essa notícia acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada. É uma bomba gigante, sem precedentes, que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão ficar de queixo caído. Vocês vão pensar assim, gente, não é possível que isso aconteceu. Mas sim, gente, aconteceu, foi confirmado e eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia que pegou não só o Brasil, mas o mundo inteiro de surpresa. Vocês vão entender tudo porque eu vou trazer informação completa nesse vídeo aqui para todos vocês. Pessoal, além dessa, tá outras várias informações. Bem rapidamente, só quero convidar você que está do outro lado mexendo a se inscrever aqui no nosso canal e fazer parte aqui da nossa família. Para você se inscrever aqui é totalmente rápido, prático, automático, gratuito, que é o melhor ainda. E é só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, ó, tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. É só clicar em cima, clicou, você já vai estar automaticamente inscrito gratuitamente aqui no nosso canal e aqui você será muito, mas muito bem-vindo. Vamos logo para a informação, gente, lá, vamos ser rápida, breve, bem objetiva, do jeitinho que vocês gostam. Vou começar a falar de Jair Messias Bolsonaro. Para vocês entenderem a próxima informação, eu preciso que vocês entendam essa daqui. Tá aqui na CNN, gente, tá? Bolsonaro diz que ficha limpa persegue direita e pede revogação da lei. Daqui a pouco, logo em seguida, eu trago uma notícia envolvendo o STF e o Bolsonaro. Mas primeiro vamos para vocês entenderem. O Bolsonaro disse aqui, ó. Deixa eu trazer aqui o vídeo para vocês. Para quem não assistiu, gente, assistam porque ele faz uma revelação bombástica aqui, ó. Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa. Deixo claro que lá atrás eu votei favorável a esse projeto. Mas vamos lá. Para que serve a lei da ficha limpa hoje em dia? Dilma Rousseff foi cassada pelo Congresso, cuja sessão foi conduzida pelo então ministro Lewandowski, do Supremo, e no final resolveram fazer uma gambiarra, permitindo que ela pudesse continuar com seus direitos políticos, porque a pena acessória é inelegibilidade por 8 anos. Ok? Bem, depois também tivemos o caso do Lula. O Lula foi tirado da cadeia por uma decisão do Supremo, porque lá mudaram o entendimento sobre a prisão em segunda instância. Fora da cadeia, ele continuava inelegível porque tinha uma condenação em terceira instância, que era o STJ. Resolveram então descondená-lo. O que é isso? É absolvê-lo? Não. É fazer que o processo volte à primeira instância, que deveria ser, segundo o entendimento lá, Brasília, né? E não Curitiba. E assim foi feito. Quando ele foi descondenado, essas condenações todas, segunda e terceira instância, que faria com que ele continuasse inelegível, foram para o espaço. E ele então pôde disputar as eleições. Então, dois casos aqui, poderia citar muitos outros, que beneficiou Lula e Dilma. Jair Bolsonaro, qual o crime? Reunir-se com embaixadores? Após o desfile, ocupar um carro de som e fazer um pronunciamento? Abuso de poder político e abuso de poder econômico? Ou seja, a lei da ficha limpa hoje em dia serve apenas para uma coisa: para que se persiga os políticos de direita. Você sabia que o Luciano Hang está inelegível? Por quê? Você nunca ficou sabendo que disputou qualquer eleição? Até isso fizeram uma medida preventiva, tornando o Luciano Hang, um empresário conhecido por todos vocês, inelegível por 8 anos, para que ele então nem sonhasse a disputar uma vaga para o Senado, uma vice-presidente da República ou presidente da República. Ou seja, repito, a lei da ficha limpa serve apenas para isso: perseguir a direita. E ponto final. Teria vários casos para comentar aqui, como por exemplo o deputado Francisquinho, lá do Paraná. Mas vamos ficar por aí. E você? O que você acha? Podemos buscar uma mudança na lei da ficha limpa ou não? Eu sou até radical. O ideal seria revogar essa lei. E assim não vai perseguir mais ninguém. E quem decide se vai eleger ou não o candidato é você. E não uma pessoa aqui no Brasil. Você sabe de quem eu estou falando. Acho que está aplicado. Estamos trabalhando para esse limite, né? Passa de 8 para 2 anos de elegibilidade. Aí sim, eu poderia disputar as eleições em 26. E você vai decidir se vai votar em mim ou não. Bom dia a todos. Até a próxima. Pessoal, por que eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês? Porque eu tô vendo muitos canais, muitos digitais influencers, muitos jornalistas, né, tripudiando em cima do Bolsonaro com essa fala. Ah, mas por que o Bolsonaro tá reclamando? Pois ele votou a favor, né, dessa lei. Claro, gente, ele votou, mas em um momento em que ele jamais imaginava que a direita seria tão perseguida dessa forma. Então, ele tá mudando o seu entendimento.
eu acho plausível, a partir do momento em que você vota uma lei, mas logo, né, que ela é aprovada, mas logo em seguida eles modificam, tipo assim, eles utilizam aquela lei para perseguir, né, uma ideologia, um partido, né, é ridículo isso, gente. Então, é claro que isso precisa ser revisto, porque uma lei que foi posta, aprovada para ajudar, né, para impedir que realmente políticos corruptos concorram às eleições, está sendo utilizada para perseguir políticos que não são corruptos, que não cometeram crimes, mas através dessa lei, perseguir essas pessoas. Luciano Hang foi um exemplo aqui. O Bolsonaro, que nunca cometeu nenhum crime, também é um exemplo. Então, assim, eu acho muito interessante isso aqui, a gente precisa acompanhar, porque essa informação do Bolsonaro é extremamente importante. Aí, por que é que eu decidi trazer esse vídeo do Bolsonaro, gente? Para vocês entenderem o que está sendo preparado. STF pode barrar reabilitação eleitoral de Bolsonaro via mudança na ficha limpa. Exatamente essa lei da ficha limpa que o Bolsonaro acabou de mencionar, que ele agora é a favor de que o ano passe de 8 para 2 anos de inelegibilidade. Vocês vão entender, mesmo que seja aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a proposta que muda a lei da ficha limpa, reduzindo de 8 anos para 2 anos o prazo de inelegibilidade por condenações por abuso de poder político e econômico em campanhas eleitorais, pode ser inócua para reabilitar o ex-presidente Bolsonaro para eleições de 2026. Por quê, gente? Tá? Entendam. Bolsonaro aposta nesse projeto de lei para esvaziar 2 condenações pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2023, que o tornaram inelegível até 2030. O PL tal, né, do deputado Bibo Nunes, está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e conta com apoio não só da direita, mas de parte relevante do Centrão, porque beneficiaria muitos outros políticos caçados. Nesta sexta-feira, Bolsonaro publicou vídeos nas redes dizendo-se favorável à mudança. Estamos trabalhando para que esse limite passe de 8 para 2 anos de inelegibilidade. E aí sim, eu poderia disputar as eleições em 26. E você vai decidir se vai votar em mim ou não, afirmou. Antes, o ex-presidente defendeu uma mudança até mais radical, a revogação da lei, para ele existe hoje só para perseguir a direita. Ele argumentou ainda que a ex-presidente Dilma, mesmo após impeachment, voltou a ser elegível, né? E que o presidente Lula, após condenação em 3 instâncias, pôde concorrer após ser desconectado. O que tá pegando aqui é o seguinte, gente, existe uma celeuma, tá um burburinho de que, mesmo que se for aprovado, né, mesmo que se for sancionado, talvez ele não possa embarcar nessa questão por causa do STF, gente. O STF é aquela questão, né? Muitos dizem que há uma perseguição sem precedentes contra o Bolsonaro, então o próprio STF poderia barrar essa questão que poderia beneficiar aí Jair Messias Bolsonaro. E aí, pessoal, você que está do outro lado, se isso aqui for, vamos supor que, por mais difícil que seja aprovado, né? O Congresso Nacional vai lá e aprova essa questão da ficha limpa, né? Diminui de 8 anos para 2 anos, que inclusive é uma celeuma gigantesca, tá? Tem muitos que são a favor, tem muitos que são contrários a essa questão da ficha limpa passar para 2 anos de inelegibilidade. Queria também beneficiar muito alguns políticos corruptos da esquerda, que ali sim tem políticos corruptos, né? À torta e à direita. Então eu sei que muitos de vocês que estão inscritos aqui nesse canal são contrários. Isso aqui tá numa celeuma geral. Muita gente falando, muita gente comentando, muitos a favor, muitos contra. Virou uma polêmica, né? Esse projeto da ficha limpa. Eu sei que muitos são a favor, muitos são contra, porque realmente iria beneficiar muitos corruptos da esquerda. Mas o Bolsonaro fez questão de frisar. Está sendo utilizada uma lei que era para, né, punir políticos corruptos, criminosos, está sendo utilizada para perseguir honestos, justos da direita. Aí, se isso aqui for aprovado, pode ser barrado pelo STF. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente. Próxima informação na tela. Pânico no STF. Moraes está desesperado porque a Comissão de Direitos Humanos, a OEA, está vindo ao Brasil e vai ouvir os presos políticos, os perseguidos, vai ouvir Felipe Martins. E isso abre uma imensa janela para barrar e depois reparar os abusos que o STF está praticando há anos e pode sobrar, inclusive, para os ministros do STF. Eu vou mostrar para você essa notícia que saiu aqui quentinha, vou te explicar tudo direitinho e você vai entender por que o Moraes saiu ontem como um maluco, liberando as redes sociais e várias pessoas, do Monark, do Léo Índio, da Lucivânia Barbosa, que é uma presa do 8 de janeiro, da Flávia Magalhães, todas ontem.
Gente, faz sentido isso? Ele nunca libera a rede social de ninguém. Fazia anos que estavam derrubadas, bloqueadas as redes sociais de todas essas pessoas, mesmo sem elas terem sido acusadas. E aí, num dia, de repente, logo antes da comissão estar vindo pro Brasil, ele libera geral. Faz sentido isso? Claro que não. Não faz. Como eu vou mostrar para vocês, Moraes está desesperado. Segue aqui. Relator da Comissão de Direitos Humanos sobre Liberdade de Expressão encontrará alvos de inquérito do STF. Então, o que é ser relator aí da Comissão de Direitos Humanos? A gente tem um sistema interamericano de direitos humanos dentro da Organização dos Estados Americanos. Esse sistema de proteção de direitos humanos, que inclui a liberdade de expressão e que é contra a censura, tem dois órgãos principais. Um é a Corte, o Tribunal, e o outro é a Comissão. A Comissão é um órgão executivo, faz investigação, faz notas criticando os países que violam a liberdade de expressão, e dentro dessa comissão tem uma relatoria específica para proteger a liberdade de expressão dentro dos países. E quando o Trump assumiu, ele disse: nós precisamos lutar contra a censura. E pressionou ainda a comissão e a corte, esse sistema interamericano, dizendo que não vai seguir financiando esse sistema se eles não atuarem concretamente contra a censura que acontece. E qual é o país em que os abusos mais têm acontecido? É o Brasil. E aí a relatoria está vindo para o Brasil justamente para investigar os abusos contra a liberdade de expressão. Olha aqui comigo. Uma delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que chega ao Brasil agora, nesse domingo amanhã, para investigar a situação da liberdade de expressão no país, agendou encontros com representantes de bolsonaristas alvos de inquéritos no STF, Supremo Tribunal Federal. E tá aí, ó, Felipe Martins. Imagina a comissão ouvindo o Felipe Martins. Gente, primeiro, o Felipe Martins vai dizer que ele foi preso por 6 meses sem denúncia. Gente, mais de 6 meses preso, sem acusação criminal, quando o máximo é 35 dias, uma imensa violação da liberdade. Em seguida, ele vai contar para essas pessoas que ele foi preso com uma fraude documental. Usaram um registro fraudulento de entrada nos Estados Unidos dele, porque ele não foi para lá, ficou provado que ele não foi, para prender ele. Ou seja, foi preso com uma justificativa fajuta e foi mantido preso mesmo quando já se tinha comprovado que não ficava de pé essa suposta fuga dele para os Estados Unidos. Depois disso, ele vai dizer que ele foi solto depois de 6 meses, mas com um monte de restrições injustas, ilegais e inconstitucionais impostas a ele, como a proibição de contato com o mundo externo por meio das redes sociais. Ele não pode postar, mais ainda, ele foi proibido de dar entrevistas, inclusive para a Folha de São Paulo. Moraes censurou a própria imprensa, dizendo que se ele desse entrevista, ele ia ser preso. Isso é contra toda a jurisprudência do STF. Lembrem que no caso do Lula, eles autorizaram que o Lula preso desse entrevista. Então, de modo incoerente com aquilo que eles mesmos defendem, o que mostra aí que existe uma perseguição, eles foram lá e mais uma vez censuraram a liberdade de expressão do Felipe. Não só de posts nas redes sociais, mas também de manifestações via imprensa, de ser entrevistados na imprensa. Então imagina eles ouvindo tudo isso, tudo isso. E aí vão perguntar, e o que tem contra você, Felipe? Olha, tem uma acusação, que não é a denúncia, não é acusação criminal formal, tem uma suspeita, vamos colocar assim, de que ele teria escrito a minuta do golpe, mas não tem prova para além da palavra do delator. Pelo menos não veio nada a público, além da palavra do Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, de que ele teria escrito a minuta do golpe. E por lei, você não pode usar uma delação, a palavra do delator, sozinha, nem para prender, nem para acusar criminalmente ninguém. Gente, então vocês estão vendo... Imagine o cabelo em pé lá do relator da Comissão da Liberdade de Expressão, da OEA, preocupado ouvindo tudo isso. Imagina a cara dele, vai ser difícil de acreditar nos relatos, mas está tudo provado, documentado. Segue aqui, ó. A delegação da comissão, ligada à Organização dos Estados Americanos, vai ser chefiada pelo advogado colombiano Pedro Vaca Villarreal, que é o relator especial para a liberdade de expressão do órgão. O Pedro Vaca, hein? Imagina o relator de liberdade de expressão, então, ouvindo tudo isso, o Pedro Vaca. Ele vai pensar aqui que a vaca foi pro brejo. O Pedro Vaca vai pensar que o Vaca também foi pro brejo, né? Porque é no brejo que está a liberdade de expressão aqui no Brasil. Mas não é só isso, gente. Olha aqui, ó. Também deve haver encontros com parlamentares ligados à direita que denunciam a censura por parte do STF, que vão esclarecer todo esse cenário de abusos e de perseguição que existe aqui. Então imagina, gente, como é que deve estar a cabeça do Alexandre de Moraes e dos ministros do STF. Devem estar todos desesperados. Eles perceberam agora que a fervura subiu, que a água subiu. Vocês entenderam por que eles saíram ontem liberando geral as redes sociais de várias pessoas? Até a Folha de São Paulo percebeu isso. Olha aqui no final. Nos últimos dias, Moraes liberou as redes de alguns bolsonaristas e influenciadores de direita, o que foi visto como um aceno dele à visita do relator. Olha isso, até a Folha de São Paulo percebeu. Lembrem que uma pessoa que faz parte da Corte Interamericana foi indicada pelo Gilmar Mendes, é advogado de Gilmar Mendes, o Rodrigo Mudrovic. E
A nossa suspeita é que ele soprou no ouvido dos ministros do STF que, olha, o cenário aqui não tá bom pra vocês. E aí eles saíram desesperados, liberando aí todo mundo. E ontem eu fiz um vídeo completo explicando essa história, que eu vou deixar pra você na tela, no fim da descrição. Não deixa de conferir, gente. E tudo isso aqui é só o começo, porque tudo isso vem do efeito Trump, que não parou, que não acabou, que só começou e não vai acabar logo. Pode vir ainda bloqueio de contas de ministros, bloqueios de passaportes e outras medidas como a punição dos próprios abusos praticados pelo STF no Brasil a partir da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tudo isso, gente, faz soprar ventos de esperança sobre nós. Mas será que é o fim dos abusos contra a direita? Não, é muito cedo e a gente ainda tem muito o que lutar. Próxima informação na tela. Olha só que interessante. Alguém aí que está do outro lado me assistindo, lembra-se que durante a campanha o Lula fez questão, uma das promessas de campanha, eu vou acabar com o sigilo. Não era isso que ele falava? Eu vou acabar com o sigilo. Se não tem nada ilícito, para que esconder? Só que olha só que interessante, né? Sigilo para proteger os amiguinhos, né? Joesley Batista, né? Quem não se lembra, né? Dos irmãos Batista, naquele escândalo de corrupção envolvendo Lula, PT e os cupinchas do Lula, né? Governo Lula impõe sigilo de 5 anos em documentos sobre irmãos Batista na Venezuela. Aí eu faço aquela seguinte pergunta: se não tem nada de errado, se não tem nada ilícito, para que esconder? Vou utilizar até uma frase do próprio Lula. Se não tem nada de ilícito, se não tem nada de errado, por que esconder? A pergunta que fica é: por que o Lula impôs sigilo de 5 anos em documentos sobre irmãos Batista na Venezuela? Por que será, hein, gente? Tá aqui a informação, ó. O Ministério das Relações Exteriores do governo Lula, do PT, decretou 5 anos de sigilo para telegramas diplomáticos sobre os irmãos Joesley e Wesley Batista e a ditadura de Nicolás Maduro. A apuração é do Globo. Em dezembro do ano passado, a reportagem do jornal solicitou acesso ao inteiro teor digitalizado, né, de telegramas, despachos telegráficos e circulares do Itamaraty, né, com a Embaixada do Brasil em Caracas. Os documentos eram referentes aos irmãos Batista, do grupo JF e JBS e a Âmbar Energia. Entre os temas abordados está o relato de uma visita ao então ministro do Petróleo, presidente, tá, Pedro, que teria acontecido em 27 de fevereiro. Resumindo para vocês, gente, o Lula deve, sei lá, né, deve dever muitos favores, né, para esses irmãos Batista. Muito dinheiro, né? Os irmãos Batista, que durante ali um depoimento à PF disse que 300 milhões, 200 milhões, uma conta para Dilma, para o Lula, era muito dinheiro, né, gente? Meu Deus do céu, aqueles escândalos explodindo. E hoje, quando eu vejo Lula de novo na presidência da República, eu fico assim, eu perco a fé na humanidade. Próprios irmãos Batista, né? Joesley Batista disse que tipo, a conta que ele depositou lá, acho que 200 milhões, meu Deus, era muito dinheiro, gente. Eu acho que era até em dólar. E o Lula hoje na presidência da República de novo. Aí, né, gente? Se o Lula impôs sigilo de 5 anos em documentos sobre os irmãos Batista, é porque a amizade aqui é verdadeira, né? É uma amizade muito importante pro Lula. Informação na tela. O Lula, gente, que decidiu atacar o Donald Trump de novo. Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e não para mandar no mundo, diz Lula. Essas decisões, essas novas medidas, né, que estão sendo tomadas pelo Donald Trump, eu tô percebendo que tá deixando o Lula extremamente incomodado. Porque na época do Joe Biden, o Lula pintava e bordava, fazia, acontecia, né? Tipo assim, o Joe Biden passava a mão na cabeça do Lula. O Lula podia fazer a pior atrocidade que fosse. Mas com o Joe Biden lá, o Lula tava parado. Só que agora a história mudou completamente. E essas medidas, essas decisões que estão sendo tomadas pelo Donald Trump, tá tocando terror na esquerda mundial, na esquerda aqui no Brasil, principalmente em autoridades, porque muitas das medidas do Donald Trump pode respingar no Brasil por essa questão de o Lula ficar aí atacando, confrontando, enfrentando, né? Ontem mesmo o Lula acabou de fazer mais um ataque gratuito, né, contra o Donald Trump, envolvendo aquela questão de invasão de outro país. Então, assim, tá incomodado, gente, tá? A impressão que eu tenho é que o Lula está completamente revoltado e furioso com o Donald Trump, que está aí cumprindo suas promessas, né, de campanha. Próxima informação na tela, Lula não ganharia de Bolsonaro hoje, diz Ciro Nogueira, gente, tá? O senador Ciro Nogueira, tá, que é um grande aliado do Bolsonaro, perdão, um grande aliado do Bolsonaro, que inclusive já foi até ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, ele concedeu uma entrevista, né, de CNN, mais uma vez, e disse, olha, Lula não ganharia de Bolsonaro hoje, diz Nogueira CNN. E quanto a isso, gente, não resta a menor dúvida, com a popularidade do Lula despencando, né, com o dólar nas alturas, a inflação subindo, o poder de compra do povo simplesmente despencou. Se a eleição fosse hoje, segundo o Ciro Nogueira, Bolsonaro
ia expulsar Lula da Silva da presidência da República. Ia sair escorraçado. Vocês concordam com o Ciro Nogueira? Coloca aqui embaixo nos comentários, gente, tá? E o Alexandre de Moraes, gente, inacreditável, mas o Alexandre de Moraes recuou, desistiu. Moraes revoga bloqueio e libera contas de Monark nas redes sociais. Gente, a pergunta que eu me faço é: o que aconteceu pro Alexandre de Moraes, né? Desistiu aqui, gente, recuou, voltou atrás. Isso é muito raro de acontecer. Ó. O ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, liberou as contas das redes sociais do influenciador Bruno, conhecido como Monark, né, em decisão nessa sexta-feira. Ó, o que aconteceu? O Monark teve as contas liberadas nas primeiras redes sociais, como X, Instagram e Telegram. Ao todo, o influenciador foi liberado em 20 redes sociais, sites e plataformas de streaming, como dizem, Spotify. A decisão consta no sistema do STF, mas ainda sem a justificativa. Gente do céu, Monark, que teve as redes sociais bloqueadas aí pelo Alexandre de Moraes, o ministro do STF acabou recuando, desistiu e devolveu aí, né, a grande maioria das redes sociais ao Monark. Que coisa, hein, gente? O que será que aconteceu que levou o Alexandre de Moraes a tomar essa decisão